Irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, desculpe o atraso, mas vocês sabem, nós moramos num lugar muito bonito, mas é um pouco longe, tá? Então esse é o motivo de nós chegarmos atrasados, não é de costume quem nos conhece. Nós estamos aqui para falar sobre o evangelismo dentro da família, e eu quero compartilhar um texto com você, que se encontra no Salmo de número 128, Salmo de número 128, se o nosso técnico de som, o técnico de... Oi? Projeção, olha só, hein? O nosso técnico de projeção, tiver a versão NAA, é a mesma que eu uso, tá? É só para ficar diferente dos outros, entendeu? Só para ficar diferente. E é basicamente a mesma revista corrigida, só que tira umas palavrinhas, fica mais simples de entender. O Salmo de número 128 vai nos dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, feliz será, e tudo irá bem com você. Sua esposa, assentada ao redor da mesa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e você veja os filhos dos seus filhos. Amém? Tome assento, por favor. Irmãos, este salmo, ele representa a família ideal. A família ideal. O ideal de Deus para a nossa família, né? Eduardo, pode colocar aquela primeira figurinha ali, por favor? Por favor. Obrigado. Essa daí eu costumo mostrar sempre, a família Doriana, não sei se já conhece ela, certo? Veja bem, vocês já viram algum pai acordar sorrindo cedo, né? Acordar de bom humor? Irmãos, eu acordo cedo, mas eu já acordo sozinho para dar tempo de passar o mau humor, tá? Veja bem, ó, criança sentada na mesa para tomar café, certo? Olha a mesa lá. E ó, a mãe, cabelo penteado, certo? Já de roupa trocada, né? Esse é o ideal da propaganda de margarina, certo? É isso que as pessoas têm como uma família feliz. Agora muda, Eduardo, faz favor lá. Agora vocês vão ver o que... Essa é uma família de verdade. Está um pouco exagerado na dose, né? Mas principalmente a menininha lá em cima, trepada no armário. Tá? Mas isso daí é o normalzão de todo dia, né? Aquela bagunça santa que é a nossa vida. Mas o que o Senhor quer para nós não é nem a propaganda de margarina, nem essa vida. É o terceiro lá, irmão Eduardo. Aê! Este é o propósito de Deus para a nossa família. Agora a grande pergunta é: como sair daquela imagem primeira, que é uma figura, um objetivo, um sonho, que na verdade é mais aquele transtorno nosso de cada dia, para chegarmos nesta família, certo? Isto começa quando nós tomamos uma decisão de levar a nossa família a Cristo. E daí nós vamos entender a quarta figura, por favor, irmão Eduardo, que isso é o que todos imaginam, a outra é como estamos vivendo, e a última,
é como Deus quer que vivamos. E é isto que nós vamos tentar falar aí durante alguns minutos. E a grande pergunta é esta: como nós vamos sair de uma simples família e nos tornar uma família segundo o projeto de Deus? Como nós vamos chegar lá? A primeira coisa que você precisa compreender, isso precisa ficar muito claro na sua mente: não existe família perfeita, não vai existir. Você vai olhar para a família do fulano, família do ciclano, você vai olhar para muitas famílias, e você vai achar que a dela é perfeita, porque você olha para a sua, e você vê os defeitos da sua, certo? É igual o pessoal quando está insatisfeito no serviço, né? Olha para o seu serviço, olha para as dificuldades, olha para as preocupações, daí vai lá, olha para o rapaz no escritório, limpinho, né? Entra às 8, sai às 5, 2 horas de almoço, R$2.000 de vale alimentação, R$1.000 de vale transporte. Fala, meu Deus, é esse serviço que eu quero para mim. Só que daí a hora que entra lá, vai viver o serviço dele, você vê que é um negócio virar de ponta cabeça, que lá na foice, às vezes, era mais corrido, mais pesado, só que você tinha mais tranquilidade na cabeça. Tá? Então é isso que nós precisamos compreender, pegar de arrancada. Não existe família perfeita, existe família em Cristo. Esta é a diferença. Todas as famílias têm problema. E quem falar que não tem, levanta a mão e repreende, porque cai, porque é mentiroso. Toda família tem problema. Só que qual a diferença de uma família para outra? São as famílias que estão em Cristo. E Davi vai falar disto. Lá em 2 Samuel, ele vai dizer assim, ó, ainda que a minha família não seja perfeita perante ti, mas contudo eu fiz uma aliança e em tudo a buscarei. Ou seja, a nossa família não é perfeita, mas nós precisamos ter um compromisso de buscar em Deus o aperfeiçoamento, o trabalho, de colocar a nossa família em ordem. E como nós vamos fazer isto? Certo? É o que nós vamos tentar responder aqui, certo? Como nós vamos fazer isto? O primeiro passo é colocar Cristo no centro da tua família. Não estou falando Cristo no centro do domingo à noite. Não estou falando colocar Cristo na hora de que você abaixa a sua cabeça ali para orar durante o almoço. Eu estou falando colocar Cristo no centro da sua família. Irmão Emerson, mas meus filhos não querem vir para a igreja, meu marido não quer vir para a igreja, minha esposa não quer vir para a igreja, meus pais não querem vir para a igreja. Eu não estou falando de colocar dentro da família cristã simplesmente. Eu estou falando de colocar Cristo no centro da sua família. Talvez seja só você que esteja servindo ao Senhor nesta noite. Os teus filhos, marido, esposa, pais estejam fora. Mas a partir do momento que você trouxer Cristo e começar a desenvolver uma vida cristã, isto vai mudar a história da sua família. Eu, há muitos anos atrás, não sei há quantos anos atrás, eu ouvi uma frase. E essa frase impactou muito a minha vida, não sei quem falou, não sei onde está escrito, só sei que eu já me apropriei dela, certo? Vocês podem colocar, foi o irmão Hermes que disse, não foi nada. E essa frase que eu ouvi diz assim, pode haver famílias sem igreja, mas nunca haverá uma igreja sem famílias. Por quê? Porque nós estamos aqui num ajuntamento de famílias. Você pode estar sozinho aqui, mas você está representando a sua família. Você vem aqui, muitas vezes desanimado, decepcionado, entristecido, cheio de problema, de angústia, cheio de frustração da tua casa. Você vem aqui com vontade de meter o pé e largar tudo, tomar novos
projetos, abandonar muitas vezes, desistir do que você está fazendo. Mas você tem um projeto, você sai da sua casa, você vem para cá, e nesse lugar o Senhor fala com você, o Senhor fala da tua casa, o Senhor fala dos teus problemas, o Senhor fala das tuas necessidades, e quando você se levanta depois da bênção apostólica, o seu coração está fervendo com a esperança de que o Deus que falou com você é o Deus que mudará a situação da que você está vivendo. É por isso que pode existir famílias que não estão na igreja, mas quando você está na igreja, a sua família aqui, ela está representada, e a graça do Senhor vem sobre você, e você leva isto para os seus. Isto precisa estar muito firme na nossa vida. Agora, a grande pergunta que você deve estar fazendo é, irmão Emerson, como eu faço para ganhar a minha casa? Tá? Como que eu faço para evangelizar a minha família? E eu vou contar para você, não é fácil, não é fácil. Quando eu nasci, meu pai já estava desviado, meu pai é filho de pastor, muitos sabem. Minha mãe se criou na igreja presbiteriana, então, tanto do lado paterno quanto do lado materno, a minha família já é cristã, né? Já cristãos, nós seguimos a igreja. E meu pai e minha mãe já estavam fora da igreja. Minha mãe demorou muitos anos ainda para reconciliar com Cristo. E eu cresci numa casa longe de Cristo, certo? Meu avô sempre falando, meu avô e minha avó paterna sempre falando, minha avó materna sempre falando, mas dentro de casa, então, eu cresci num lar sem Jesus, certo? Num lar sem Jesus, com as dificuldades que todos aqueles que vieram desse tipo de lar, eles enfrentam. Mas havia uma diferença dentro do meu lar. O meu avô, um homem de Deus, ele não cansava de orar pela salvação dos seus filhos. Ele não cansava de orar pela salvação dos seus netos. E enquanto seu Virgílio, meu avô, ele pôde, ele esteve inculcando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, para nós podermos ganhar a nossa família para Jesus, você precisa ter algo que eu achava muito importante, que o meu avô tinha. Isso está em Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 30. Todos nós conhecemos o texto, quando vai falar ali do carcereiro, certo, de Filipe. E o texto vai dizer bem assim, a partir do versículo 30. E depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro. E o que acontece? Esse carcereiro, ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. E aí que nós começamos o grande ponto da evangelização. Eu ouvi a palestra do presbítero Leandro ontem, uma boa palestra, nos falando o porquê, a teologia da evangelização. Mas a primeira coisa que você precisa dentro da tua casa é ter um verdadeiro sentimento e uma vida de conversão. E vida de conversão não fala somente de estar dentro da igreja. Vida de conversão fala de você estar 24 horas levando a mensagem de Cristo, não pela pregação, mas pela tua forma de vida. A primeira coisa que nós encontramos nesse carcereiro é que ele tem uma conversão genuína.
ele tem uma verdadeira conversão? Deixa eu perguntar para você, seja bem sincero, se você tem o desejo de ganhar a tua família para o reino, você se converteu de verdade? Suas atitudes, seus pensamentos, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se portar, ele representa a Cristo, ou representa a moda que está dentro das igrejas? Irmãos, hoje nós temos um cristianismo que fala diferente, que se veste diferente, que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. É um cristianismo modinha, tá? Cristianismo modinha. Não, conversão fala de um encontro verdadeiro com Jesus, de abandonar as velhas práticas do pecado, de abandonar aquele caráter que desagradava a Deus e adotar uma nova forma de vida em Cristo. Como é o teu proceder em casa? Como que você responde o seu marido? Como que você trata a sua esposa? Como que você se relaciona com seus filhos? É aí que o bicho pega. Porque está dentro da igreja, de terno e gravata, pegar o microfone, com voz poderosa, cantar, ou tocar aquele negócio de 10 quilos ali, que só o irmão Cido que pode, né? Porque só ele tem tamanho para carregar aquele negócio ali. Isso daí é fácil. Isso é muito fácil. Vir na igreja com roupa de crente é fácil. Falar igual crente é fácil. Você escuta no YouTube ali, eu garanto para você, 3 horas de escutando vídeo no YouTube, você já está falando o evangeliquez, né? Que é a língua que a gente fala, né? O evangeliquez. Então você já está falando. Mas deixa eu perguntar para você, você vive como crente dentro da tua casa? Porque não tem ninguém que te conheça melhor do que aqueles que estão dentro da tua casa. Irmãos, eu sou bem sincero em dizer, eu prego o evangelho, eu pastoreio há 22 anos. Há 22 anos eu estou pastoreando, de igrejas pequenas a igrejas maiores. E por que eu posso pastorear? Porque antes dos meus filhos, a minha esposa estava comigo. E depois os meus filhos vieram e me acompanham. E por que eu posso pregar? Porque quando eu estou pregando, eu posso olhar para eles. E o dia que eu ver a minha esposa, ou ver os meus filhos, reprovando a minha mensagem, que eu não estou pregando aquilo que eu vivo em casa, é o tempo de eu descer do púlpito, porque eu já não sirvo mais para pregar no reino. O evangelho, a minha vida cristã, é muito maior do que o meu ministério. A minha vida, eu sempre falo, eu sou crente, antes de ser pastor, eu preciso ser crente. Eu preciso ser um homem que quando eu falo, os meus filhos sabem que eu não estou falando de coisas decoradas, eu estou falando de coisas que eles me veem viver. Então deixa eu perguntar para você, você está sendo um crente dentro de casa? Tua esposa te vê como crente? Teu marido te vê como crente? Como que aqueles que olham para você de baixo, que são os teus filhos, estão te vendo? É aí que nós começamos a evangelizar. Porque nesta minha caminhada de fé e de ministério, eu vi muita gente que pregava nos púlpitos e a igreja se derramava, mas quando ele chegava em casa, a família fugia dele. Quando o carcereiro se converte, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, ele creu no que estava sendo pregado, ele creu no que ele viu acontecendo. E sabe o que aconteceu logo na sequência? Toda a família creu junto. Por quê? Porque mesmo sem ser cristão, ele tinha uma vida que inspirava a sua família, ele tinha autoridade e ele tinha reputação dentro de casa. Então, quando ele se converteu, a família toda veio junto com ele. Por quê? Porque compreenderam que ele tinha tomado uma decisão e eles precisavam se espelhar nele. Outra coisa que aconteceu, a partir do momento que ele se converte,
ele se coloca a trabalhar. Está aí no teu texto. A Bíblia vai dizer que ele toma a decisão por Cristo. E ele começa a se envolver. O que ele faz? Ele limpa as feridas que ele mesmo fez. Ele trata de Paulo. Ele trata de Silas. Presta atenção aqui, olhe para mim aqui. Você não pode evangelizar a sua família enquanto você não tomar a decisão de se envolver nos trabalhos da igreja. Sério, irmão? Sério. Por quê? Porque toda verdadeira conversão, ela passa pela necessidade premente dentro de nós de fazermos algo para o reino, fazer algo para o Senhor. O que esse homem está fazendo? Ele está trabalhando, curando as feridas, alimentando os servos. A conversão não é o ato simplesmente de você vir aqui à frente. A conversão ela é um processo. E a conversão nos leva a trabalhar para o reino. Não é, Emerson, mas eu fui chamado para ser membro de banco. Membro de banco é madeira, parafuso e cola, e verniz. Ou cera, né? Dependendo do tipo de banco. Isso é membro. Você não foi chamado para ser membro. Você foi chamado para ser parte do corpo. Irmão Emerson, mas eu não prego. Irmão Emerson, eu não canto. Tudo bem. Tem porteiro. Tem banda, tem orquestra. Não canta sozinho. Vai ajudar o irmão Natanael lá na orquestra. Sempre no coral, obrigado. No coral sempre tem alguma coisa para ser feita. Eu não sei fazer nada disso. Pega o pastor Edson ali, ele te mostra onde tem construção. A gente sempre tem construção. Sempre precisa de ajuda. Eita, olha Deus usando o pastor Valdeci aí. Se não sabe construir, leva bolo, leva pão. Eita, Deus da glória, olha Deus usando aí. Está entendendo? A conversão, você se converte. As pessoas olham para você. Eles tomam a decisão. O teu trabalho está mostrando o teu comprometimento com o reino. E o que vai acontecer? Eles se alegram. Existe uma alegria por ter crido em Cristo. É uma alegria que contagia as pessoas. É a alegria que muda a tua feição. Irmãos, eu tenho essa cara de bravo de nascença. Já nasci assim, né? Como quem tiver chupado um limão. Então isso não posso fazer nada. Mas nós estamos falando de uma alegria de servir a Cristo. A alegria de estar em Cristo. A alegria de se preparar para estar no culto. A alegria de se preparar para ofertar, para dizimar, para trabalhar. A alegria desse homem demonstra que aquilo que ele fez influenciou a sua família e toda a sua casa começa a se alegrar com ele. Para você ganhar a sua família, a primeira coisa que você precisa é uma verdadeira conversão. Se você já se converteu a Cristo, eu vou dizer para você que metade do caminho para a sua família vir com você já está ganho. Só que tem que se converter de verdade. Não pode ser crente Raimundo. Não tem nenhum Raimundo por aqui, né? Esqueci de perguntar antes, né? Não, né? Sabe como funciona o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Não, irmãos. Temos que estar firmados em Cristo. Outra coisa. Para você poder ganhar a sua família, você precisa falar de Cristo em casa. Só que, pelo amor de Deus, eu não estou falando para ser aquele crente chato. Conhece aqueles crentes chato? Eu conheço muito crente chato, que em vez de ganhar, espanta. Abra a sua Bíblia lá, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo 1,5. Paulo vai estar falando para o 2 Timóteo 1,5. Paulo vai dizer assim, ó: lembrando da sua fé sem fingimento,
a mesma que primeiro habitou em tua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Se você for ler a história de Timóteo, você vai saber que o pai de Timóteo não era crente. Não era crente. Tá, deixa eu perguntar aqui. Quem aqui nasceu numa família cristã? Pai e mãe cristão? Levante a mão, por favor. Tá. Quem aqui nasceu na família que tinha só o pai ou a mãe crente? Levante a mão, por favor. Tá. Quem aqui nasceu numa família que não tinha nenhum crente? Pai e mãe, não era crente? Levante a mão, por favor. É a grande maioria. Mas você está aqui. Jesus te trouxe aqui. O Evangelho te encontrou. Para quê? Para você fazer diferente. E olha o que Paulo vai dizer de Timóteo. Timóteo, eu estou orando, eu tenho certeza que vai ter em você a mesma fé. Qual fé? A fé que primeiro habitou na sua avó. A sua avó, Loide, falou do Evangelho para tua mãe Eunice. Falou de Deus para tua mãe Eunice. E esta, consequentemente, falou para você. Tá. Você fala do Evangelho na tua casa? Ou você prega na tua casa? Você fala de Jesus na tua casa? Você conta as bênçãos do Evangelho na tua casa? Você conta? Né? Se eu soubesse cantar, eu cantaria, né? Mas para cantar não deu certo. Ficou só para Josiane e com a Radassa, né? Coitado do Exas, não pegou também, né? Mas o Exas toca. Eu nem toco. Eu sou igual Jesus, só toco esquife, né? Quem lê, entenda. Tá? Só toca esquife. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que a fé precisa ser compartilhada em casa. E deixa eu dizer para você, sabe o que nós ouvimos, na grande maioria das famílias? Não é falar da fé, é falar dos escândalos da fé, falar dos problemas. Irmãos, meus filhos estão aí, e eu fiz questão que eles estivessem aqui, porque qualquer coisa que eu falar, eles estão ali, você pode perguntar para eles. Mas os meus filhos, até alguns anos atrás, a Radassa não tinha a menor ideia das coisas de ruim que acontecem na igreja. Credo, irmão? Sim, acontece coisas que não é legal aqui também. Problemas, lutas. O Exas ainda nós estamos engambelando ele, né? Mais para frente, a hora que tiver condições, a gente começa a contar algumas coisinhas para ele. Por quê? Porque isso tem coisa, e o pastor Valdeci vai concordar comigo, tem coisa, pastor Valdeci, que nem nós que já somos adultos, começamos a ficar cabeça branca na fé e no ministério, que a hora que bate a gente não suporta. Tem horas, irmãos, que as coisas vêm e afrouxa a perna da gente. Imagina as nossas crianças. Você quer ganhar a tua família para Jesus? Você quer ganhar a tua família, teu pai de 200 anos de idade, a tua mãe, os teus filhos, você quer ganhar a tua família? Deixa de falar das coisas de ruim que acontece e começa a contar das coisas boas do Evangelho. Tem muita coisa boa. Só que o que acontece? Nós acabamos olhando só para as coisas ruins. E daí começa aquela folia. E vai numa igreja, não está bom. E vai noutra igreja, não está bom. E vai congregar aqui, não dá. E vai congregar para lá, irmãos. Meu avô dizia assim, pedra que muito rola não cria limbo. Problema, tem tudo quanto é canto. Coisa errada, também tem. Mas nós fomos chamados para olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
que você tem falado na tua casa? O que você tem comentado na tua casa? Outra coisa, vamos aproveitar esse móvel que está aqui. Que móvel que é esse? Isso aqui é uma mesa. Isso é uma? Para que serve a mesa? Se reunir. Sabe por que muitas vezes nós não estamos mais falando do evangelho em casa? Porque a gente não come mais junto. Eu sei, é correria, corre para um lado, corre para o outro. Mas enquanto foi possível, nós pelo menos uma refeição nós tínhamos junto na mesa. Pelo menos uma. Para sentar, conversar, contar as coisas boas, chorar pelas coisas ruins. A Bíblia vai dizer que o trabalho de comunicação do Evangelho na casa de Timóteo não começou com Paulo. Começou com a avó, passou para a mãe, chegou no irmão Timóteo e com certeza continuou a geração. Você quer ganhar a tua família para o reino? Você quer trazer os teus filhos? Começa a falar de Cristo na mesa. Começa a ensinar. Vamos lá, abre a tua Bíblia, texto bem conhecido, Provérbios 22, 2. Provérbios 22, 2. Provérbios 22, 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Está entendendo? O tempo de falarmos é o tempo de ensinar. Aqui é o ensinar a criança pequena, sim. Mas isso vale também para ensinar aqueles que ainda não são nascidos na fé. Falar de Jesus para eles de uma forma amorosa. E como você vai ensinar? Deuteronômio, capítulo 6. Amo esse texto. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Que vai dizer assim, preste atenção. E estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração, primeiro em você, estarão no teu coração, e você inculcará nos seus filhos. Eu amo essa palavra inculcar. Sabe o que quer dizer inculcar? Quer dizer assim, bater na cabeça, até a cabeça abrir, para você poder enfiar ali dentro. Ou seja, é aquele trabalho constante de falar com carinho, de ensinar. Sabe quando você pega criancinha, pelo menos a maior parte dos crentes que eu conheço, um dos primeiros brinquedos que dá para os filhos é aquelas biblinhas de plástico que dá para morder e enfiar dentro d'água. Você acha que isso é à toa? Não. A criança vai manuseando aquilo dali. O que você dá de presente para os teus pais, para os teus filhos? O que você dá de presente para eles? Qual presente você dá? Dê uma Bíblia. Uma vez, irmãos, nós cuidávamos de uma igreja em outra cidade, e tinha 2 irmãos, já bem de idade, uns alemãozão, bem de idade. E um dia, irmão Claudemir, ele chegou para mim com uma Bíblia caindo aos pedaços, uma Bíblia cheia de desenho caindo aos pedaços. E ele falou assim para mim, que é Josiane: irmão, eu vou te mostrar o meu tesouro. E foi lá e trouxe uma Bíblia caindo aos pedaços, que era de uma seita aí, que faz biblinha cheia de desenho, não posso dizer o nome dela aqui, certo? Irmão, eu ensinei os meus filhos com esta Bíblia, uma Bíblia toda caindo aos pedaços, de outra seita e tá. Daí nós fomos para a cidade um dia, e eu achei uma Bíblia, agora para falar de CPAD, bonita, grande, colorida, cheia de desenho. E eu cheguei para ele e falei: irmão, está aqui um presente para o irmão.
A hora que aquele homem, daquele polacão já, dos seus 60 e um punhadão de ano, batendo nos 70, a hora que ele abriu aquela Bíblia, o rosto dele se iluminou, as lágrimas desceram, porque ele ganhou uma Bíblia. Já era crente, mas era a ferramenta que ele usava para ensinar os filhos, ensinar os netos. Você dá a Bíblia para alguém? Você dá? Eu dou. Eu amo dar Bíblia. A gente vive com estoque de Bíblia em casa. Dá uma Bíblia. Eu amo dar Bíblia de presente. Dou Bíblia para todo mundo que precisa, senão daqui a pouco você vai lá bater na minha porta e pedir. Entendeu? Então vou deixar bem claro para todo mundo que precisa, entendeu, irmão Rogério? Todo mundo que precisa, senão daqui a pouco não venço. É eu e a CPAD distribuindo Bíblia. E a CPAD vende. Tá? O que se dá de presente para as pessoas? O que se dá de presente para os teus vizinhos? O que você dá de presente na sua família? Os meus sobrinhos, a maioria deles não estão na igreja. Do meu lado, do meu lado, dos meus irmãos, não estão na igreja. Mas para todos eles nós damos Bíblia. É coisa boba? É coisa boba. Mas é o que nós podemos fazer para alcançá-los. Falar de Jesus. E Deuteronômio vai continuar dizendo assim, olha, você inculcará, ou seja, vai enfiar na cabeça deles. Delas falará quando? Quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se ao levantar, também delas, vai amarrar como um sinal na mão, vai colocar no meio da testa, entre os olhos, e você vai escrever nos umbrais da sua porta. É isto que você vai fazer. Como você evangeliza sua família? Deixando a palavra acessível a eles. Irmãos, a maioria dos nossos parentes nunca vai abrir a Bíblia para ler. Mas às vezes você dá um cartãozinho, faz uma oração com eles, vai entrando nas necessidades deles. Às vezes o Senhor prepara para nós situações para falar de Jesus, ensinar aqueles que ainda não nasceram da fé, ou aqueles que estão começando a caminhar na fé. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. O meu trabalho e o seu trabalho é falar de Jesus para a nossa família. Irmão Emerson, mas a minha família não quer ouvir, a minha também não. Parabéns, estamos no mesmo time. Eu tive uma tia que morreu sem Jesus. Eu era o único que orava por ela às vezes, quando ela deixava. Mas qual é o meu trabalho? Sempre que eu estava lá, ia visitar minha avó, visitar minha tia, posso orar? Posso orar? Às vezes, falar, pode orar com a tua avó aí, ela saía. Às vezes ela ficava. O nosso trabalho para evangelizar a família, já de dizer de novo, não é ser aquele chato. Porque tem uns que chegam lá, se você não foi para a igreja, você vai para o inferno. Não, ele já sabe que vai para o inferno. Sabe? Ele pode até fazer de conta que não sabe, mas sabe. E às vezes está até feliz indo para o inferno. Porque tem gente que quer. Você entendeu? Nós precisamos, irmãos, tomar essa decisão de falar para a nossa família com amor, com carinho, com educação. E nós precisamos fazer o quê? Arrastar a nossa família por um lugar seguro. Eu sou pai, todo mundo sabe, a maioria aqui também. É fácil criar a família no Evangelho? Não. É fácil trazer a família para o Evangelho? Também não. Mas nós precisamos trazer a nossa família para um lugar seguro. E não existe lugar mais seguro
do que dentro da casa de Deus. Gênesis capítulo 6 até o capítulo 10 vai falar de um dos homens que teve o maior sucesso evangelístico de toda a história. Qual o nome dele? E cadê a classe das crianças aí? Para falar da Gênesis 6, vamos lá? Cadê a classe das crianças? E não vieram, né? Noé. Noé pregou 100 anos pregando e construindo tá, lembraram. Construindo a arca. 100 anos. Quantas pessoas ganhou? Deve ter ganhado muita gente. 100 anos pregando. Deve ter lotado a arca. Lotou de bicho. Porque tinha homem lá e uma mulher que era pior que bicho. Que não queria ouvir. Mas quem foi que Noé levou para dentro da arca de gente? A sua família. Ele levou sua esposa, ele levou os seus 3 filhos, já dão 4, e levou a sua nora, 8. E depois diz que em Cristo, nora e sogra não dá certo. Lógico que dá. Passaram 60 dias juntos dentro da arca. E saiu todo mundo vivo. Porque estavam dentro da arca. Entendeu? Assim que funciona. Leva para a arca, que até a sogra se ajeita. E a nora também. E os filhos também. Noé arrastou a sua família, porque ele adquiriu respeito e autoridade. Respeito e autoridade são 2 coisas que você adquire, você não tem. Você adquire, você não tem. Você amar, você começa, ai que lindo. Você começa amando, ai que lindo. Tá. Mas de repente você começa a respeitar a pessoa. E aquela pessoa começa a exercer uma autoridade sobre você. Não estou falando de autoridade, de autoritarismo, mandar, não. Estou falando aquela palavra, aquela pessoa vai dizer assim para você, ó, você vai fazer? Sim, senhor, vou fazer. Você vai para lá? Sim, eu vou para lá. Eu tenho um lema para mim. Isso vale para filho, para neto, para bisneto. Eu não preciso ser amado, eu preciso ser respeitado. Porque todo aquele que ama, respeita. Esse é o problema. Que hoje, irmãos, a nossa geração, de uma forma geral, nós queremos ser amados. Então, para ser amado, você se amolda com a teologia do mundo. Para ser amado, você se molda aos costumes do mundo. Para ser amado, você acaba se moldando e fazendo aquele jeitinho para que todo mundo goste de você. Eu já sou diferente. Eu prefiro ser respeitado. Eu prefiro gerar autoridade. E isso, irmãos, não estou falando em questão de igreja, não. Estou falando de dentro de casa. Dentro de casa. Eu sou o tio mais bravo que todo sobrinho tem. Sou o tio mais bravo. Mas 3x4 os sobrinhos têm em casa. Os meus sobrinhos chamam isso, cada vez que eu falo isso me arrepia. Chamam a minha mãe pelo nome. Ô Lola! Minha mãe, a filha dela é Lola. Só que comigo, ele chama de tio. Para os meus irmãos, eles passam, oi, tchau. Para mim, eles vêm e dão benção. Porque eu não frouxei o cadarço nem um pouquinho. Credo, irmã, sua irmã é antiquado. Eu falei, sou velho. Eu nasci na geração errada. Eu devia ter nascido em umas 2, 3 gerações atrás. Daí ia dar bem certinho, de velho e antiquado. Por quê, irmãos? Nós precisamos adquirir respeito. Nós precisamos adquirir autoridade. Para você ganhar a sua família para o reino de Deus, as pessoas têm que olhar para você e têm que respeitar você.
tem que ver que aquilo que você está vivendo no reino de Deus está trazendo uma mudança em você, e eles olham para esta mudança, e eles confiam nesta mudança, e o dia que você falar alguma coisa, eles vão dizer: é verdade. A vida dele fala isso. Nós precisamos adquirir respeito no teu serviço, respeito na rua que você mora, respeito no comércio, respeito dentro da igreja, mas principalmente dentro da família. Principalmente dentro da família. Por quê? Porque tem muita gente, irmãos, com o perdão da palavra, estão achando que hoje o evangelho é circo. Porque nós temos visto tantas coisas que estão acontecendo, e eles estão chamando de evangelho. Tantas coisas que estão acontecendo, que ao invés de evangelizar e trazer as pessoas para o reino, está afastando. Por quê? Por que eu vim para Jesus? Porque eu estava acabando com a minha vida. E daí eu entendi que somente Jesus podia colocar a minha vida em ordem. Ou você estava tudo bem antes de Jesus na tua vida? Você estava em tudo de vento em popa. Não estou falando financeiramente, estou falando a tua vida. Por que nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Cristo? Porque nós não estamos conseguindo controlá-la. Então nós entregamos em alguém que pode acalmar as tempestades e mudar o rumo do nosso barco, que pode fazer a água se transformar em vinho, que pode mudar a situação, que pode curar as nossas enfermidades espirituais em uma vida de graça e de vitória com o Senhor, aleluia. E as pessoas estão precisando disto. A tua família, por mais que eles não digam, eles estão precisando de Jesus. Só que como você vai dizer para eles de Jesus? A partir do momento que você tiver autoridade, gerar respeito dentro da tua casa, dentro da tua família, as pessoas verem que você é alguém diferente, não igual a Ananias e Safira. Atos capítulo 5, a Bíblia diz que eles estavam dentro da igreja, comungando com a igreja, vivendo na igreja, mas na verdade o coração deles estava corrompido, eles estavam vivendo em mentira. Ou a semelhança de Datã, Coré, Abirão, em Números capítulo 16, que eles estavam dentro da igreja, vivendo na igreja, mas o seu coração estava cheio de rebeldia, o seu coração estava cheio de ira, o seu coração estava cheio de braveza. Ou igual Ló, que também fazia parte do povo de Deus, porque andava com Abraão, mas o seu coração estava tão cheio de amor ao dinheiro e aos prazeres do mundo, que o mundo foi invadindo a casa dele, a família dele, e ele nem viu. A família de Ananias e Safira pereceu. A família de Datã, Coré e Abirão pereceram, 250. A família de Ló, a sua esposa pereceu, as suas filhas se perderam. Porque eles não tinham respeito. Presta atenção. Daí um dia, chega um rapaz assim, por irmão mais velho dele, diz assim: ô Pedrão, eu estava lá com o João Batista, e João apontou para um homem e diz lá: eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fui até ele, eu conversei com ele. Pedro, deixa eu contar para você, achamos Jesus. E em João capítulo 1, versículo de número 41, 42, vai dizer que
André, o irmão de Pedro, pega Pedro pela mão e leva diante de Jesus, porque Pedro, um homem bravo, um homem truculento, um homem de pavio curto, sai correndo junto com André para ir atrás de Jesus. Porque Pedro conhecia a índole de André, conhecia o caráter de André, conhecia a transformação de André, conforme ele andava com João Batista, a vida de Pedro foi mudada. Por quê? Porque um dia André o pegou pela mão e disse: eu achei o Salvador, e ele quer te encontrar também. Você entendeu? Está entendendo? Gere respeito, cria autoridade. Daí você não vai precisar ficar lendo o Salmo 119 para todo mundo. Não vai precisar ficar balançando Bíblia no nariz do povo. A Bíblia que as pessoas veem, que as pessoas leem, não é essa daqui. Essa daqui são alguns crentes que lê, porque a maioria dos crentes também não lê. Mas qual é a Bíblia que as pessoas leem? Qual é a Bíblia que o povo aí de fora lê? A tua vida. A tua vida. É isso que evangeliza. Ou também, às vezes é isso que te afasta de Jesus. Para nós encerrarmos, me responda: para que Jesus te salvou? Me responda, para que Jesus te salvou? Você saberia dizer assim? Você não precisa nem pensar. Pá, pá, pá. Sim, para que Jesus te salvou? Jesus me salvou para ir para o céu, para levar a minha família junto, e para me esforçar para levar outros também. É para isso que Jesus me salvou. Para que eu vá, leve a minha família e procure levar outros também. Marcos capítulo 5, versículos 18 e 19, e nós já estamos aí, 19 e 20, diz assim, e quando estava entrando no barco, Jesus havia expulsado os demônios do gadareno, e quando estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, o contrariou e ordenou. Qual foi a ordem? Vá para a sua casa, vírgula, para os seus parentes, vírgula, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a pregar. Para que Jesus te salvou? Para ficar dentro da igreja? Somente dentro da igreja? Para que Jesus te salvou? Irmãos, a orquestra está cada dia mais linda. E ela vai ficar linda lá no Caraguatá, dia 11. Dia 11 de março, ela vai ficar top lá, vai ficar linda lá. Nós já estamos comprando passo para ficar definitivo por lá. Tomando serviço para o povo lá, tem roçada para todo mundo lá. Eita, glória, né? O pastor Ezio não está aí, graças a Deus, né? Presta atenção. Para que Jesus te salvou? Para ficar cantando no coral? Para que Jesus te salvou? Jesus te salvou. Para quê? Para ir para os da sua casa. Quem é da sua casa? Eu já expliquei trocentas vezes, às vezes as pessoas não entendem. O que é família?
Família é pai, mãe e filhos. A partir do momento que os agregados chegam, eles vão formar outra família. E eu já avisei eles. Já sentei e já expliquei. A partir do momento que disserem sim, o problema é de vocês. Vocês acham que eu estou brincando? Falei ou não falei? Falei. Entendeu? Família. Pai, mãe e filhos. Chega lá. Para que Jesus te salvou? Para pregar para a tua família. Com amor. Do jeito que eles conseguem ouvir. Como que se prega para a família? Da forma que eles conseguem entender. Não é como se prega na igreja. Conta historinha. Coloca coisas parecidas com o dia a dia. Pregou para a família. E entenda bem, não é para salvar a família. É para pregar para a família. Quem salva é Jesus, nós só pregamos. Tem muita gente que está frustrado por aí, porque a família não é salva. Quem salva não é você, você prega, você leva. Num dia difícil, manda um salmo, aqui, para te ajudar nesse dia. Manda uma mensaginha de WhatsApp, fica o dia inteiro com o celular na mão. Manda uma mensaginha para o marido que está nervoso, que as coisas estão dando errado. Manda lá, fala, a Bíblia diz assim, confia no Senhor, deleita-se nele e ele prosperará teu caminho. Tem certeza que o marido vai se derreter. Manda uma mensagem para a esposa, falando do que Jesus pode fazer nela. Manda uma mensagem para os filhos. É assim que se fala para a família. Daí depois, Jesus vai dizer para o gadareno, vai e prega para os teus parentes. Parente é sogro, é sogra, é tio. Esse povo é parente. Isso é parente. Como você prega para os parentes? Você já está um pouco mais distante deles. Você vai falando para eles do que Jesus fez na sua vida. Vai mostrando para eles o que Jesus fez na sua vida. Como Jesus te curou. Como Jesus agiu na sua vida. Como Jesus trabalhou na tua casa. Como Jesus fez diferença onde vocês viviam. Irmão Emerson, e como que eu evangelizo? A minha namorada que não é crente, não evangeliza, larga dela porque isso não funciona. Crente casa com crente. Só lembrei disso, eu precisava falar disso antes que eu esquecesse. Tá? Crente casa com crente. Eita, graças a Deus saiu amém. Eita, está esperando um. Certo? Crente casa com crente. Do mundo casa com do mundo. Certo? Macumbeiro com macumbeiro. Assim, presbiteriano com presbiteriano, assembleiano com assembleiano. Vamos deixar bem claro assim, vamos fechar o pacote para não ter nem briga doutrinária dentro de casa. Como que você evangeliza teus parentes? Através daquilo que você viveu. Através daquilo que você experimentou. Você não pode falar para os outros aquilo que você não viveu. Mas a partir do momento que Cristo vai entrando em você, na sua casa, os seus parentes vão vendo a diferença. E isso vai fazendo o quê? Vai impactando a estrutura da tua família. E a Bíblia vai terminar dizendo assim do gadareno. Vai dizendo que ele foi para fazer o quê? Contar para todo mundo que Jesus fez na vida dele. Olha os níveis que o gadareno vai ocupando. Primeiro ele chega na casa dele, testemunha na casa dele, a família dele vê que ele está curado, que ele está liberto, que ele está ressocializado. Depois ele vai visitando os parentes e vai anunciando para os parentes o que Jesus fez, aonde ele vivia, como Jesus mudou a vida dele, como Jesus mudou a história dele. Depois que os parentes estão sabendo, a notícia começa a correr. Antes ele era bêbado, agora não é mais. Antes a vida era difícil, agora não é mais. Antes vivia em tristeza e angústia, vivia em depressão. Agora Jesus entrou na vida e tudo mudou. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. É fácil evangelizar a família? Não. É impossível? Também não.
Meu avô ganhou minha mãe para Jesus. Minha mãe, com muita prudência e carinho, trouxe meu pai de volta para Jesus. Meu pai morreu em Cristo. Sinto muita falta dele. Meu pai, literalmente, voltou para Jesus para morrer. Não tive nem tempo de abraçá-lo como salvo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu perdi ele por alguns anos, para tê-lo eternamente na glória. Por que você precisa falar de Jesus dentro da tua casa? Porque no tempo certo, aquele que tem o poder de salvar, ele vai entrar, ele vai iluminar os corações, ele vai quebrantar aquela semente, ele vai quebrar a casca daquela semente, e ela vai começar a germinar, e não importa quanto tempo leve. O meu avô morreu, e não viu a família dele na igreja, meu pai morreu, e eu não pude abraçá-lo como crente, mas vai chegar um dia, ao soar da última trombeta, que o meu pai e meu avô que estão mortos, ressuscitarão em Cristo, eu serei arrebatado, e quando eu chegar lá, eu vou dizer para eles: valeu a pena falar do Evangelho, porque estamos todos reunidos aqui, aleluia. Você entendeu? E eu vou dizer para você, o Deus que fez isso uma vez, que fez isso na minha família, não somente pode, como fará na sua. Não somente pode, como fará na sua. Aleluia. Beleza, posso orar? Posso? Se coloque em pé. Se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você, para que o Senhor, Ele entre na sua casa, Ele entre na sua família. Os meus podem cantar? E eu pedi permissão à direção da igreja, para que a minha família possa cantar. Só um minuto, deixa. Obrigada, mãe. Que amor. Eles vão cantar. Porque a minha família está aqui, porque houve um grande processo de evangelização. Meus avós, meus pais, foram encontrados por Cristo. E talvez hoje você esteja aqui, pensando: só eu estou aqui, Senhor. Mas eu vim aqui para dizer para você, por favor, segundo Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 5, vai dizer assim: não é assim que está a minha casa para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definido e segura. Não me fará ele prosperar em toda a salvação e em toda a minha esperança. Talvez você chegou aqui triste, desanimado com a situação da sua casa, da sua família. Mas nós estamos aqui para dizer para você que é possível e o Senhor te conduzirá em vitória. Eles estarão cantando. E se você quiser vir à frente, nós vamos estar orando por você. E o Senhor vai te capacitar com graça. E o Senhor vai te capacitar com autoridade. E o Senhor vai te capacitar com palavras. E você poderá falar aos seus. E o Senhor te ajudará. E irá te amparar em todas as coisas.
Vem à frente, nós vamos orar com você. Eu quero orar por você e pela sua casa. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça. Glórias a Deus. E te dê paz. Aleluia. Amém. Amém. Sua casa, na sua família. Você é a ferramenta. Você é a ferramenta que o Senhor quer usar para mudar a história dos seus. Abra o teu coração e permita que o Senhor te enche. Permita que o Senhor te capacite. Permita que o Senhor te fortaleça. Vai capacitando, Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos, dos teus filhos. Que a bênção se derrame. Existe uma graça sobre nós nesta noite. Existe uma graça sobre nós nesta noite. Aleluia. E os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. E de noite, tua entrada, tua saída. Até 1000 gerações o Senhor nos alcança. Nos alcança com graça, nos alcança com autoridade, nos alcança com poder. Aleluia! Abra o seu coração. O Espírito nos enche, o Espírito nos fortalece. O Espírito do Senhor está aqui para te levar a tua família, aos teus parentes e a todos aqueles que precisam ouvir desta palavra. O Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos levanta, o Senhor nos anima. Aleluia. Bendito Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus da família. Sabemos que o Senhor nos trouxe como família nesse lugar. O Senhor nos reúne como família nesse lugar, Senhor. Da mesma forma que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo e colocou-a novamente no seio dos seus, da mesma forma que o Senhor trouxe saúde para aquela mulher hemorrágica, da mesma forma que o Senhor curou os cegos, que o Senhor deu pernas, deu forma de andar aos paralíticos, o Senhor pode trabalhar na minha casa, o Senhor pode trabalhar na minha família, o Senhor pode trabalhar na família da tua igreja. Aqueles que estão surdos para o evangelho, abre os seus ouvidos para ouvir. Aqueles que estão cegos para a verdade, Senhor, faz como Paulo, que se caiam as escamas, para que eles possam ver. Para aqueles, Senhor, que estão fracos, para aqueles, Senhor, que perderam o ânimo, que perderam
perderam a fé. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Senhor, desperta nos nossos lares, desperta na nossa família, desperta em nós, Senhor, um desejo ardente de tal maneira de falar do Evangelho, de levar a nossa família ao reino, que nós não suportemos. Nos dá graça, nos dá autoridade, nos dá poder, aleluia, para falarmos o teu reino, para sermos cheios da tua palavra. Deus de maravilha, seja conosco, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.